culto de quebra de maldições, culto online, onde nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, onde nós estamos aqui, Deus, para aprender mais sobre o Senhor. Que você possa fechar os seus olhos, estar conectado com a presença do Senhor. Se for possível, coloque a mão no seu coração, ajoelhe no seu quarto e peça para que Ele venha derramar as coisas que Ele tem para a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor Deus por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui, Deus, adorando o Teu santo nome. Que a Tua graça, Deus, ela venha ser prevalecida neste lugar, ó Deus. Que nós venhamos estar aprendendo, Deus, a cada dia mais sobre a Tua palavra e sobre o que o Senhor tem pra gente, Deus. Toma este culto em Tuas mãos, Deus. Que não venhamos ser a gente, mas que venha ser o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, toma o coração de cada um que esteja aqui, Deus. E o coração de todo mundo que esteja escutando. Em nome de Jesus é que eu oro e que eu agradeço. Amém. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença.
posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você. Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Porque
Teu amor, Senhor. Que possamos, Pai, que o Senhor faça morada, Pai, nos nossos corações. Obrigada, Senhor, por sempre estar conosco, Pai. E que possamos, Pai, sempre estar firme na Tua presença. Mesmo em cada um no seu, em cada lar, Pai. Mas que possamos estar sempre firme. Não possamos desistir e nem desanimar, Pai. Que o Senhor se faz presente na nossa vida, Senhor. Te agradeço, Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor. Aleluia. Amém, meu irmão. Como é bom e agradável estar na presença de Deus, como é bom e agradável poder estar contemplando em louvores e adoração ao nosso Deus, amém? Semana passada nós tivemos uma palavra do Bispo Robson, nosso Bispo Presidente, onde ele trouxe a quarentena de Moisés. Hoje nós estaremos novamente com ele, e ele vai estar trazendo a quarentena de Davi, amém? Eu te convido então, você se ajeitar onde você está e você se preparar para poder receber essa palavra do Senhor, amém? Então fique atento, receba o nosso Bispo-Presidente, Bispo Robson Rodovalho, que vai derramar uma palavra sobrenatural sobre a tua vida, amém? Que Deus te abençoe. Quero começar lendo com você no livro de 1 Samuel, capítulo 26, versículos 17 a 26. 1 Samuel, capítulo 26, 17 a 26. Vou repetir, 1 Samuel, capítulo 26, 17 a 26. Nesse texto, o rei Davi, ele encontra Saul, né, já fugindo, ele já estava fugindo. Ele encontra o rei Saul que estava perseguindo a vida dele. E aí ele fala com Saul, diz assim, versículo 17, 1 Samuel 26, versículo 17 em diante. Então respondeu Saul à voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegues o meu senhor, a seu servo? Pois o que te fiz eu? Pois agora eu te rogo, ó meu senhor, ouve as palavras do teu servo. Se o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens maus, sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo, vá e sirva a outros deuses. Ele está dizendo, eles estão me empurrando para as outras nações. Eles não estão permitindo que eu viva em Israel. Eles estão me perseguindo. Eu acho que ele pensou que o rei não sabia, ou que o rei não permitiu aquilo, que talvez foi um general embaixo de ciúmes. Então ele deu esse benefício da dúvida, né? Ele continua dizendo assim: agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois eu sei. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue a uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta meu filho Davi, pois eu não tornarei a fazer mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, e eis que eu tenho procedido como louco, e errado excessivamente. Davi não respondeu, e disse: eis aqui a lança, e vem, ó rei, vem aqui um dos moços e leva. Pegue, porém o Senhor a cada um pague a sua justiça e a sua lealdade, né? Pois o Senhor te entrega nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Então, o rei Davi, ele cai numa situação, porque Saul veio persegui-lo, ele não tinha feito nada de errado, ele nem sabia porque ele estava sendo perseguido. Sabe quando você não faz nada e diz, eu não estou entendendo nada, o que aconteceu? Parece que o mundo está caindo na sua cabeça, e diz, o que aconteceu? Deus, espera aí, deixa eu entender isso, né? Não estou nem discernindo nada. Pois é, foi assim que aconteceu com Davi. E ele à noite, o exército de Saul dormiu, e um dos jovens, dos moços, foi lá e pegou a água numa cabaça, né? E a lança de Saul. Quer dizer, podia ter matado ele se quisesse. E no outro dia Davi então gritou
e entregou para ele. E mostrou que se ele quisesse, Davi poderia ter feito um mal contra Saul, mas não tocou na vida dele. Então, o que é importante nesse texto é você entender que Davi foi pego de uma maneira completamente despreparada nesse momento. Davi não tinha entendido por que ele estava sendo perseguido. E ele fala com Saul: o que te fiz eu? Às vezes a gente pergunta: o que eu fiz para isso, meu Deus? Como é que pode ter acontecido uma coisa dessa? Senhor, eu errei, mas se eu errei de maneira tão sem desejo, tão intencional, Pai. Me perdoa. Quer dizer, Davi, ele era o exemplo da pureza, ele era o exemplo da inocência, da simplicidade, mas entregue nas mãos de Deus. Sua vida totalmente entregue nas mãos de Deus. A pergunta-chave aqui é: que fiz eu? E essa é a pergunta que muitas vezes você está fazendo agora. Deus, o que eu fiz? Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar, não é? Nossa família, o que nós fizemos? Como é que pode ter uma pandemia dessa? O que fiz eu? Quando as coisas vêm na sua vida, quando vem circunstâncias que você faz essa pergunta: o que fiz eu? Preste atenção, você está numa quarentena. Você está numa quarentena. Quando você é pego pelo contrapé da expectativa da sua vida, você está numa quarentena. Amém? Quero ouvir mais forte. Amém? Você que está em casa, você que está me acompanhando pelo carro, pela rádio, não é? Você está numa quarentena. Porque você não fez nada. Você não errou, você não planejou mal. De repente aquilo veio contra você. Tem um grande propósito, tem um grande plano de Deus nessa circunstância, nessa vida. Pode ter certeza. E é isso que a gente aprende com a quarentena de Davi. Tirar as grandes lições desses momentos, dessas circunstâncias. O Salmo 61, versículos 1 e 2, Salmo 61 e 2. Eu quero ainda dar uma oração que Davi fez nessa época. Nessa época, Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele fez uma oração que ajuda a gente a entender um pouco mais o coração dele, um pouco mais a alma angustiada dele. Salmo 61 e 2, que ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a voz da minha oração. Aí ele diz: desde os confins da terra, ou desde o meu desterramento, desde o meu isolamento, da minha quarentena, ele diz: no abatimento do meu coração, Senhor, eu clamo a Ti, leva-me para uma rocha alta demais para mim. Então, essa oração que Davi fez, pedindo para ir para uma rocha, para um lugar de segurança, porque onde ele estava não tinha segurança, ele fez lá no exílio, ele fez na sua quarentena, quando ele diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, porque desde os confins da terra, desde a minha quarentena, desde onde eu estou exilado, Senhor, eu estou clamando a Ti, eu estou orando a Ti, meu Pai. Fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Muitas vezes você pensa: eu estou tão abatido porque me pegaram de uma maneira tão injustiçada, eu não vou ter força para orar. Calma, fala com Deus, rasga seu coração, pergunta: Senhor, por quê? Senhor, eu clamo, mesmo nessa situação, mesmo perseguido, mesmo em circunstâncias como essa, eu vou te perguntar, e vou te clamar, e vou te pedir: leva-me para uma rocha alta, leva-me para um lugar alto, de proteção e de segurança. Amém? De proteção e de segurança. Interessante, né? Eu quero mostrar para você, Davi, o rei Davi foi levando, sendo esticado. Deus, a quarentena de Davi foi esticando, porque ela não acabava. Ela não foi de 1 ano, de 2 anos, ela foi esticando. Foram 6, 7 anos que ele ficou fugindo de Saul, né? E Saul foi jogando Davi para fora do território de Israel. Aquela perseguição, ele achou que ia ser uma coisa rápida, que ia mudar a mente do rei, porque, aliás, ele já tinha casado com a filha do rei, ele era genro, né? Mas o negócio foi apertando, e ele foi fugindo, foi para o deserto, onde ele fez a oração do Salmo 61, do Salmo 61, do Salmo 64, ele faz várias orações no deserto da Judéia, e aí que muita gente foi a Israel, sabe
quão grande é aquilo e quão árido, seco. Por isso que ele diz, numa terra árida, seca, numa terra que minha alma clama ao Senhor. Bom, finalmente, para onde ele foi? Finalmente ele teve que sair do estado do limite da nação israelense e teve que ir para a terra dos filisteus e se refugiar nos filisteus, acredita isso? 1 Samuel capítulo 27, do versículo 1 a 7. 1 Samuel 27. 1 Samuel 27, de 1 a 7. Olha o que diz aqui. A coisa apertou tanto naquela situação que ele, pegar aqui direitinho, ele teve que ir. 1 Samuel 27, versículo 1. Ele teve que ir para a terra dos filisteus. Disse Davi a si mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Não há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Uau! Para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, com 600 homens que com ele estavam, passou para Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques, filho de Maoque, né, em Gate. Ele e os seus homens, cada um com a sua família. Uau! Que coisa, né? Que forte isso. Quer dizer, às vezes a pressão espicha a gente. Quando você acha que terminou, não. Parece que o negócio está espichando mais ainda. Aqui ele teve que se recorrer aos filisteus. Tinha um rei dos filisteus que era amigo dele, né, rei de Gade. Um homem que era bondoso, que era há muitos anos amigo do seu pai, chamado Aquis, né? E ali ele ficou com ele. E o Aquis deu para ele uma cidade chamada Ziclag. Lembra disso? Ziclag era a cidade onde Davi e seus homens, uma vilazinha, onde Davi e seus homens levaram suas famílias. Ziclag era a cidade de refúgio de Davi dentro da terra dos filisteus. Então, os filisteus não lutaram contra ele e Saul não podia ir lá. Lembra? E aí, interessantíssimo, porque a quarentena ela vai se aprofundando. Deus parece que vai tirando de Davi, e olha que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, hein? Quer dizer, ele suportou pressões até que ponto? Esse é o meu tema. Quantas vezes vem situações que você pergunta, o que eu fiz? Sabe para que isso? Para espichar você, a mim, para levar a gente a confiar em Deus e vencer pressões. Qual o limite da sua capacidade de vencer? Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, né? Deus não vai tirar a mão da sua vida, como não tirou a mão da vida de Davi. 3 vezes Davi passou um risco enorme na sua vida. Ele passou o risco quando ele lutou contra Golias, um gigante, um menino de 17 anos, mas Deus o guardou e o protegeu. Davi se livrou de segunda vez quando ele teve no desfiladeiro, chamado desfiladeiro da rocha do escape, que está aqui também em 1 Samuel capítulo 26, 27. Saul fecha Davi, porque ele não tinha saída, ele não tinha escape, só tinha uma entrada, e a entrada do desfiladeiro estava bloqueada por Saul. E aí chega alguém correndo e diz: Saul, os filisteus, os amalequitas estão invadindo Israel. Ele teve que tirar o exército e socorrer as cidades, claro, porque ele odiava Davi, mas não ao ponto de desprezar, ele perderia o reino de revolta popular. Então ele correu para lá e Davi se escapou por uma única providência divina de ter permitido que aquele bando de amalequitas viesse contra Israel. Terceira vez é aqui em Samuel 29, 1 Samuel 29. Quando os filisteus sobem na guerra contra Saul, eles convocam Davi para ir. Aquis, que era amigo dele, rei de Gate, era o estado onde estava a cidadezinha, Ziclag, né? Então, ele disse: você vai comigo, Davi. Davi disse: eu sou seu servo, se tiver que ir, vamos embora. Pegou a espada, se organizou e subiu. E foi.
foi para a luta. Só que no meio, antes de chegar, os demais comandantes, os filisteus eram dirigidos por diversos reis, não era um só, né? Eram diversos reis, meio tribais. Os outros reis chegaram para Aques e disseram: você está louco? Davi vai virar na hora da batalha contra nós. Ele é amigo de Saul, ele foi quase filho de Saul. Não, manda ele embora. Então Davi voltou. Ele volta. Ele não vai contra Saul. Ele não luta contra os israelenses. Graças a Deus. Deus o guarda de estender a mão e derramar sangue dos seus irmãos, porque isso ia custar muito para Davi depois. Mas Israel nunca iria perdoar ele, sabendo que ele foi guerrear contra Saul, porque bem ou mal Saul era rei de Israel, bem ou mal os soldados eram inocentes, não tinham culpa, né? E eles estavam guerreando contra os filisteus. Então Deus guarda Davi de ter que estender a sua mão para guerrear contra o povo do Senhor. Volta. Quando ele volta, Ziclag está queimada. Lembra? Os amalequitas, capítulo 30. Capítulo 30. Os amalequitas sobem e destroem Ziclag. Olha aqui. Sucedeu que, chegando Davi a Ziclag, capítulo 30, 1 Samuel 30, versículo 1 em diante. Sucedeu que, chegando Davi com seus homens, no terceiro dia, eles já tinham andado 3 dias para ir para a guerra. Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado as cativas as mulheres que se achavam, porém a ninguém matou, nem grande nem pequeno, mas os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens foram à cidade e ele a queimada. Suas mulheres e seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele, ergueram a sua voz e choraram. Choraram até não haver mais força para chorar. Que coisa, né? Mas Deus é um Deus que levanta a gente. Deus é um Deus que te socorre. Deus é um Deus que te escuta quando você está no mais profundo abismo. Eu acho que não teve um momento que Davi desceu com mais pânico, com maior dor do que essa. Esse foi o ponto maior de dor da vida dele. Porque ele chegou lá, estava tudo destruído, a cidade queimada, tudo, né? Só que não tinham cadáveres, não tinham mortos. E aí ele toma ânimo no Senhor. Lá no versículo 6, a última frase: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o povo estava em amargura, cada um por seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e vai para trás, e levanta, e põe ânimo no exército, e diz: em nome de Jesus, vamos buscar. Já viu aquela frase: nada está perdido enquanto Deus não diz que está perdido? Nada termina enquanto Deus não diz que termina. Davi diz: peraí, Deus não falou que era o fim, vamos embora, vamos animar, calma gente, nós estamos desesperados. E ele se reanimou no Senhor seu Deus. Essa é a diferença do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Enquanto todos se desesperam, ele se anima e se fortalece no Senhor. Deus vai te ajudar nesta semana, Deus vai te fortalecer nesta semana, Deus vai te dar graça nesta semana. Por maior que seja a dor, por maior que seja sua quarentena, que você não entende o que está acontecendo, anime-se no Senhor. Anime-se no Senhor e tome a providência que você puder tomar. Davi se animou, organizou um grupo e foi atrás dos amalequitas. Alguns cansaram, ficou no meio do caminho, e ele foi com quem tinha fôlego. E chegou lá, alcançou, trouxe de volta. E a Bíblia diz que eles não perderam nem um fio, nem uma correia de um sapato. Porque Deus estava apenas esticando Davi. Deus queria construir em Davi uma estrutura de perseverança, de fé, e é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Deus está fazendo com você, meu amigo, com você, minha querida. Isso é que Deus está fazendo com cada um de nós hoje, de cada uma das pessoas que estão em casa, angustiados, sem entender por que estamos vivendo o que estamos vivendo. Amém? Volta todo mundo. Saul morre naquela guerra.
Davi já é levado de volta para Hebrom, quer dizer, uma parte de Israel, ele já consegue viver em Hebrom, e ali ele começa a reconstruir a sua história. E Deus fará isso com você também. Deus fará isso comigo também. Deus fará isso com todos nós. Deus vai reconstruir a nossa história. Esta quarentena, eu tenho certeza, que nos pegou na contramão da nossa expectativa. Eu não esperava isso. Minha empresa estava pronta para crescer. Minha família, eu tinha um plano prontinho e tudo quebrou. Calma, calma. Isso é sua Ziklag, não é? Calma, Deus vai te dar de volta. E você não vai perder nenhuma correia de sapato. Deus vai te dar de volta. Ele vai ser fiel na sua vida, na sua história. Ele vai ser fiel com você para que se cumpra a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. Quero ouvir um amém. Amém? Mais forte, amém? Eu quero só deixar um versículo aqui para encerrar em Samuel, 1 Samuel capítulo 30 mesmo. Diz assim, lá no versículo 20, tomou Davi todas as ovelhas, o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Versículo 18, assim Davi salvou tudo quanto haviam perdido. Tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Estou lendo o versículo 18. 1 Samuel 30, 18. Também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles havia tomado. Tudo Davi trouxe de volta. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida? Que Deus vai trazer tudo que por acaso você perdeu nessa quarentena, que o Senhor Deus é poderoso para nos ajudar e sair melhor. Nós vamos sair uma sociedade muito mais humana, muito mais querida, muito mais valorizando os valores fortes. Amém? Vamos sim. Deus vai nos dar essa bênção. Sabe, hoje, olhando, pensando aqui nesse estilo de culto, eu pensei muito na igreja primitiva. Eu vou começar uma série de mensagens sobre a igreja primitiva. Depois de terminar sobre as quarentenas, eu quero pregar sobre a igreja primitiva, porque a igreja primitiva vivia no que nós estamos vivendo continuamente. Não era uma ocasião, era contínuo. Eles reuniam nas cavernas, eles reuniam nas casas, eles não podiam, eles eram perseguidos continuamente. Eles não tinham data show, eles não tinham LED, eles não tinham prédios bonitos, eles não tinham nada. Eles tinham a pura fé na palavra do nosso Deus. Eles tinham a pura experiência do Senhor Jesus Cristo. Essa era a igreja do Novo Testamento. E quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu já era salvo. Eu era espírita, me converti na Mocidade para Cristo, fiquei na igreja presbiteriana por orientação da Mocidade para Cristo, né? Me tornei um líder. Comecei a estudar a Bíblia e eu descobri uma igreja no livro de Atos, uma igreja nas cartas de Paulo, que eu disse, onde está essa igreja? Que igreja é essa maravilhosa, que não depende dessas características, né? E aí nós começamos as comunidades. Aí eu comecei as comunidades. Comecei a comunidade em Goiânia, com outros pastores que estavam conosco, né? E ali foi crescendo esse movimento. Mas eu nunca deixei de pregar sobre a força da igreja primitiva. E a igreja primitiva era uma igreja igual Davi, de Davis, de adoradores, de homens que não tinham morada certa, que não tinham, que eles dependiam da graça de Deus. Nós ainda temos televisão, nós temos rádio, nós temos internet, nós temos tanta tecnologia, Nós temos um desenvolvimento de medicina bom, graças a Deus, muita ciência, graças a Deus, ela depende de Deus, mas temos. E eu quero dizer para você, como é que você está enfrentando? Como é que a sua fé, tem gente que diz, se eu não for na igreja eu perco a fé. Por quê? A sua fé é baseada num templo físico, ou ela é baseada em Jesus Cristo? Graças a Deus nós temos grandes espaços, nós usamos grandes, talvez os maiores espaços do país, um dos maiores, com outras grandes igrejas também. Mas nossa fé não depende disso. Nós estamos aqui pregando pela internet, pregando pela TV, pregando pela rádio, nós estamos fazendo live todo dia, nós estamos discipulando, nós estamos dando nosso dízimo, nossa oferta, nós estamos vivendo a vida cristã. A vida cristã não depende do templo.
Glória a Deus, tomara que abra logo os tempos que a gente possa reunir, fica muito mais fácil, é uma expressão gloriosa, a presença de Deus, a adoração, mas nossa fé não depende disso, nossa fé está no Senhor, nossa fé está no Senhor. Você que está sofrendo, que está angustiado, que está padecendo, né? Eu sei, Deus, nós vamos vencer isso, vai acabar a pandemia, em nome de Jesus vai acabar essa quarentena, vai acabar, mas tire as lições, faça como Davi fez, né? Ele começa a mensagem: o que te fiz eu? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para colher isso? Senhor Jesus, estou entendendo nada. Esses são os momentos de maiores crescimentos na sua vida, e Deus vai te honrar, e Deus vai levar você a viver uma vida cristã maravilhosa, gloriosa, de vitória, dependendo da sua palavra, dependendo da sua aliança, da sua comunhão, amém? É nessa hora que nós mostramos quem somos. Davi poderia ter blasfemado, Davi poderia ter se tornado, no mínimo, longe do altar, mas ele amava, ele dizia: eu não posso morrer fora dos tabernáculos do meu Deus, meu sangue não pode ser derramado em terra pagã, né? O que ele mais sentia era ele ser desterrado, ele não ter o privilégio de estar perto da presença de Deus, que estava lá no tabernáculo, lá no monte, onde eles deixaram o tabernáculo que Josué tinha trazido, o tabernáculo de Moisés, né, naquela época, né? Então, querido, eu quero fechar essa palavra hoje e quero perguntar a você: você está indignado, você está perplexo, você está... O que eu fiz? Calma, Deus é um Deus que sabe o que faz na sua vida. Aleluia, amém? Quarentena de Davi. Davi, um homem conforme o coração de Deus. Davi que quando Deus escolheu, ele não estava onde as pessoas conseguiam ver. Ele estava onde somente Deus sabia aonde ele estava. Quando então Samuel foi ungir aquele que seria o rei de Israel, o novo rei de Israel, o seu pai teve que o chamar da onde estava nos campos, porque para os olhos naturais não conseguia enxergar quem ele era. Mas como você viu nessa palavra, Davi, ele foi escolhido por Deus, mas mesmo sendo escolhido por Deus, ele passou por dificuldades. Davi, ele passou por situações de perseguição, e por muitas vezes ele não sabia o porquê estava sendo perseguido, mas ali ele se manteve forte, e ele não desonrou a Deus. Ao contrário disso, ele manteve a aliança que Deus tinha com Saul, até chegar o tempo e o momento certo. As circunstâncias da perseguição não fizeram com que ele retrocedesse, ou então usasse daquilo que ele sabia que já tinha sobre ele, para poder vencer aquele que estava se achando como inimigo. E você, meu irmão, será que por algumas vezes na tua vida você sente-se perseguido? Será que você está sentindo perseguido no seu trabalho, perseguido na sua família, em qualquer outro lugar? Quantas vezes você já não ficou na situação de Davi? O Senhor essa noite te proporcionou você poder ouvir essa palavra, para que você possa entender. Deus tem um propósito sobre a tua vida, como tinha sobre a vida de Davi. Davi soube esperar o momento certo. E você está esperando o momento certo? O momento certo é o momento de Deus. Porque às vezes você pode perguntar assim: Deus, o que foi o que eu fiz? O que eu fiz para poder ser perseguido? Eu faço as coisas tudo correto, eu tento ajudar as pessoas, o que eu fiz para passar por tudo isso? Talvez nessa pandemia você pode perguntar: o que eu fiz? Que culpa eu tenho de tudo que está acontecendo no mundo? Mas eu perdi meu emprego, tive uma redução do meu salário, tantas coisas estão acontecendo. Meu irmão, não importa o que você fez, não fique focado naquilo que você está perdendo, não fique focado nas suas dificuldades, foque naquilo que Deus tem para você, porque Deus tem um propósito para você, porque Deus, a nossa fé está em Deus, a nossa fé tem que ser maior que o nosso medo, a nossa fé tem que ser maior que todo e qualquer desespero. Nós temos que aprender, é isso, meu irmão, aprenda no tempo de perseguição, aprenda no tempo de deserto, aprenda aonde você está nesse tempo incluso. Sabe por quê? Porque já está voltando, daqui a pouco nós estaremos voltando. E como que você vai voltar para a tua vida? Não adianta, você não é mais a mesma pessoa, o mundo não é mais o mesmo, a convivência entre as pessoas não serão as mesmas. Mas o que nós aprendemos em relação a tudo isso?
está sentindo perseguido. Às vezes você pergunta por quem está passando por isso. Meu irmão, olha essa palavra, uma palavra sobrenatural, onde nosso vice-presidente derramou sobre as nossas vidas um ensinamento sobrenatural. E aí, o que você vai fazer com isso? Vamos então para a melhor semana da nossa vida. Feche seus olhos aonde você está. Pai, em nome de Jesus, obrigado a Deus por essa palavra, obrigado a seu Deus por mais um ensino que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Ó Deus, queremos parar de dizer o porquê e sim entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que nós possamos ser como Davi, ó Deus, esperar o tempo certo, esperar o momento certo, para que nós possamos tomar posse da nossa bênção. Por isso, Espírito Santo de Deus, derrame sobre a vida de cada um, ó Pai, que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo essa ministração. Ó Deus, que o coração de cada um possa ser agora, ó Senhor Deus, cheio do Teu Espírito, que a chama do Teu Espírito possa aquecer, que possa fazer, ó Senhor Deus, o coração bater de uma maneira diferente. Ó Deus, venha trazer esperança, venha trazer fé, ó Deus, venha trazer força, ó Pai, porque sabemos que em Ti, a nossa fé está depositada em Ti, e no Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te engrandecemos, ó Deus, porque sabemos que somente o Senhor pode nos conduzir até o momento certo. Meu irmão, olha aqui para mim, olhe para mim aqui. Deus tem o melhor para você. Siga, espere a vontade dEle. Sabe aquilo que nós dizemos que é melhor ser feliz do que ter razão? Esse é o momento certo. É melhor você ser feliz do que ter razão. É melhor você esperar o tempo para que você possa galgar aquilo que Deus tem para você. Vá para a melhor semana da tua vida. Vá para o melhor tempo da tua vida. Quinta-feira agora conexão. Sábado Arena Jovem. Domingo culto da família. Ajuste seu foco. Não se perca. Tenha o melhor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vá para a melhor semana da tua vida. Amém?